Olá, bem-vindo de volta ao canal. Eu sou Vanessa Hatayama, da Ser Sustentável Terapias Integrativas e da família Lixo do Bem. Bom, hoje eu tô aqui porque essa semana eu tive muitos insights, muitos acontecimentos que me fizeram focar em um assunto específico, que é a questão do sentir, do quanto a gente negligencia o nosso sentir. A princípio, eu queria ter trazido aqui um complemento, né, um conteúdo sobre os sete corpos, com base na filosofia oriental, que é também a base para as terapias com as quais eu trabalho, mas o universo tinha um plano melhor. E enquanto eu estava fazendo a pesquisa, preparando, né, o conteúdo para poder gravar o vídeo, eis que eu me deparo com essa matéria preciosíssima da VCC, com uma neurocientista espanhola chamada Nazaré Castellanos, eu creio que seja assim que se pronuncia o sobrenome dela, em que ela fala sobre 7 sentidos. Nós aprendemos na escola, nós somos educados de que nós temos 5 sentidos, né? Olfato, paladar, audição, visão e tato. Quando, na verdade, descobriu-se que nós temos mais 2. É uma coisa recente, de poucos anos para cá. Mas, segundo ela tem mais de 20 anos de experiência em pesquisa, ela disse que esses 2, embora sejam novos para a gente, são os sentidos mais importantes para o cérebro. Então, que seria interocepção e o propriocepção. São os 2 sentidos adicionais e que ela trouxe como os 2 mais importantes para o cérebro. Por quê? O interocepção, ele fala justamente de como o cérebro interage com os nossos órgãos internos, a parte interna do nosso corpo. Por isso, interocepção. Né? Então, é como os órgãos baço, estômago, sistema respiratório, como eles interagem, se comunicam com o cérebro. Enquanto a propriocepção fala do nosso contato externo, de como dos gestos que a gente faz, da parte facial, de se eu estou rindo, se eu estou. Está relacionada às expressões, né? E no caso da propriocepção, ela fala o seguinte, que, por exemplo, se eu estou nervosa, estou com raiva, normalmente a gente franze a testa, né? É um sinal padrão ali, né, de expressão que a maioria das pessoas tem. Porém, vamos supor que eu não estivesse de fato com raiva nem estressada, que eu estivesse simplesmente olhando a tela do celular. Normalmente as pessoas, quando estão ali concentradas, está focada, a gente costuma ter esse movimento também de franzir a testa. E nesse momento o cérebro entende da seguinte forma, falou, opa, ela está com a testa franzida, então ela está com raiva. Então vamos ativar as áreas, né, correspondentes do cérebro para ajudar nessa questão. E o inverso também é verdade. Ela fala que existe um sistema de congruência, em que é uma relação, na verdade, né, corpo e cérebro, que esse caminho ele vai e volta. Então, da mesma forma que o que eu sinto eu posso externalizar nos gestos e na expressão, né, postura corporal, ela traz diversos pontos. O inverso também é verdadeiro. Se eu estou numa posição encurvada, ou se eu estou, nesse caso, nesse exemplo que eu dei do celular, com a testa franzida, o cérebro vai entender que eu estou triste, no caso da curvatura, ou que eu estou com raiva, no caso da testa franzida, e vai buscar os recursos para isso. Né? É o caminho ao contrário do que a gente está acostumado, que primeiro a gente sente, depois a gente expressa. Mas o caminho, ele vai e volta, é um fluxo, um ciclo, na verdade, né, que acontece com o nosso cérebro. E ela trouxe um exemplo importante de um teste que aconteceu nos anos 80, que o pessoal conhece como teste da caneta. Algumas pessoas foram recrutadas para participar desse teste e foi dada uma caneta. Em alguns momentos eles colocavam a caneta aqui entre os dentes e simulavam um sorriso, a musculatura do rosto simulava um sorriso. Eles não estavam sorrindo de fato, mas com a caneta entre os dentes, eles eram obrigados a simular um sorriso com a musculatura. E apresentavam imagens. Enquanto eles estavam com a caneta assim, eles olhavam aquelas imagens e eles simpatizavam mais com elas. Ao contrário de quando eles, num segundo momento do teste, eles pediram para que eles colocassem as canetas de assim, no lábio. E eles forçavam uma expressão mais fechada, sisuda, né, com a caneta entre os lábios. Nesse caso, as mesmas imagens eram apresentadas e eles já não tinham mais tanta simpatia assim pelas mesmas imagens que eles tinham visto
na situação anterior. E veja, eles não estavam sentindo o sorriso e nem né, aquela expressão sisuda. Aquilo não refletia o que eles estavam sentindo. Porém, aquilo mandou mensagem para o cérebro, aquela expressão, e fez com que eles enxergassem a situação específica de acordo com a expressão facial que eles tinham naquele momento do teste. O que isso quer dizer? Ela trouxe um exemplo interessante. Né? Se eu estou nesse exemplo da tela do celular, estou ali concentrada, com a testa franzida, e nesse momento eu tenho uma situação de estresse, um imprevisto, qualquer coisa do tipo, eu já estou com as áreas do cérebro ativadas, específicas para o nervoso, para o estresse, para a raiva, por conta dessa mensagem que eu mandei pela minha testa, pelo movimento da minha testa. E aí, o que acontece normalmente? A gente tem uma hiperreação. Mas são sinais que você nem percebe no dia a dia, né? Você faz involuntariamente. E depois que acontece a situação, você se pergunta por que agiu daquela forma, fica sem entender. Então, o que eles trouxeram de importante nesse conteúdo? Esses dois sentidos adicionais, eles estão ligados diretamente ao sentir, ao perceber. Ela mencionou, inclusive, um neurocientista renomado na área deles, chamado Antônio Damasio, que trouxe muita pesquisa, muitos estudos sobre o tema. E o que ele fala? Que a consciência corporal é o caminho para que a gente retome o nosso sentir. É o caminho para que a gente se perceba, se conheça. Então, por exemplo, estou num momento de raiva. O que você sente no seu corpo, em que parte do seu corpo que você identifica a raiva? Porque você está sentindo a raiva, mas você não consegue atrelar com alguma parte física de você. Mas no final das contas, de fato, isso acontece. Por exemplo, se eu estou nervosa, eu sinto aquela queimação, um bolo no estômago, ou um nó na garganta, dependendo do caso. Essa é a propriocepção de que eles tratam. E por que isso é importante, a gente aumentar a consciência corporal? Porque ela te ajuda a lidar com emoções difíceis, coisas que são verdadeiros embates para a gente hoje em dia. Né? A gente está cada vez com mais dificuldade de lidar com esse tipo de situações. A gente não vive mais na era lá do Homem das Pedras, em que a gente tinha aquele sistema de luta ou fuga, mas o nosso cérebro entende da mesma forma hoje em dia. Então, esse é um complicador. E você ter consciência do seu corpo, porque às vezes você ainda não percebeu o sentimento, mas eu estou ali com uma queimação no estômago, aquilo já me traz um indício. Poxa, será que estou preocupada com alguma coisa? Às vezes é uma coisa que está ali no plano de fundo e você nem se dá conta. Por isso que é importante a gente trabalhar a consciência corporal. E o que eu mais gostei disso tudo é porque ela traz essa matéria, inclusive eu vou deixar aqui no final o link para quem quiser acessar os créditos, tudo direitinho, mas essa matéria ela trouxe um olhar científico para uma questão que eu percebi ao longo de toda a semana. Fui colocada em diversos contextos, com pessoas diferentes, sempre caindo no mesmo assunto. A questão do sentir. O sentir sempre como fator essencial para resolver determinada situação, ou que naquele caso específico ajudou, e se não fosse isso a gente teria tido um fator complicador ali. Então, é isso. Se você gostou do conteúdo, curte, compartilha, segue o canal para fortalecer as nossas ações, e eu espero vocês no próximo vídeo. Obrigada, beijo.